Hoje eu quero conversar com você, mulher, 40, 50 ou 60 a mais, sobre algo que mudou completamente a minha vida. Morar sozinha aos 47 anos após um divórcio. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Você já pensou em morar sozinha ou tá vivendo essa fase? Eu vivi esse momento, hoje eu não estou mais sozinha, mas eu vivi essa experiência e eu estou aqui para compartilhar com vocês. E eu criei essa playlist aqui no canal para compartilhar a minha história e poder ajudar outras mulheres a serem curadas e a conseguirem passar por essa fase que muitas vezes parece tão difícil, mas que a gente pode tirar muitas lições para a nossa vida. Quem me acompanha aqui no canal há mais tempo já conhece a minha história, né? Já acompanhou aí essa trajetória morando sozinha. Quando eu estava sozinha, inclusive, chegaram muitas mulheres no canal porque elas se identificaram comigo, com aquele momento que eu estava vivendo. Algumas estavam ali prestes a tomar essa decisão e elas acabaram me encontrando e começaram a me acompanhar. Hoje eu posso dizer que toda a experiência que eu vivi foi um momento de cura. E eu quero compartilhar qual foi essa cura que aconteceu na minha vida. E o que me levou a tomar essa decisão de morar sozinha? Eu sempre fui uma mulher, né? Primeiro uma criança, depois uma adolescente, uma jovem, uma mulher, uma adulta, né? Que sempre precisou ter alguém junto. Eu sempre precisei estar com alguém. Eu tinha aquela sensação de abandono se eu estivesse sozinha. Então eu não poderia ficar sozinha. Não importava o que acontecesse comigo, o que fizessem para mim, eu não poderia estar sozinha. Então eu cresci dessa forma, sempre aceitando as migalhas das pessoas, de todos ao meu redor, porque eu precisava da presença daquelas pessoas ali. Eu não tinha aquele sentimento do meu valor, eu não conhecia o meu valor ainda. E às vezes, quando a gente não consegue olhar para dentro de nós e encontrar esse valor, Deus, ele permite algumas coisas acontecerem na nossa vida para que a gente consiga chegar nesse ponto, para que a gente consiga ser curada desse mal que trava a nossa vida, que atrapalha a nossa vida muitas vezes. E chegou um momento em que eu precisava ser curada, que eu precisava a me conhecer, a resgatar a minha identidade. E hoje eu creio que Deus permitiu isso para que eu pudesse viver essa experiência, me encontrar principalmente com Ele, porque foi um momento de reconexão com Deus, foi um momento em que eu encontrei uma forma de conexão com Deus muito profunda, que eu carrego isso até hoje. Então eu tenho certeza que eu precisei viver esse momento. Foi uma decisão muito difícil, sim, não foi nada fácil, mas que foi a decisão do meu divórcio. Eu comecei a cogitar essa possibilidade e ali eu tomei a decisão de que eu iria sim me divorciar, iria sair de casa. Nos primeiros dias foi muito difícil. No dia, inclusive, da mudança, foi um dia assim que eu não esqueço. Quando eu fui morar no apartamento, né? Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem, para quem chegou agora e não conhece, e para quem já está aqui no canal e quer relembrar esse momento, eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. Depois que terminar esse vídeo, claro, né? Então aquele dia, quando eu cheguei ali, que descarregaram a mudança, eu sentei no chão no meio da mudança e eu chorei muito. Aquele dia foi um dia muito difícil. Eu chorei muito, muito, muito. Era como se tivesse sido arrancado um pedaço de mim. E foi uma mistura de sensações. Foi um medo, o medo de estar sozinha mesmo, o medo do julgamento das pessoas, porque sim, uma mulher divorciada, ela sofre muitos preconceitos, é muito complicado esse momento pra gente. Então eu tinha muito medo do julgamento. A questão financeira também foi algo assim que pegou muito forte. Eu tinha muito medo de passar necessidade, de passar falta de alguma coisa. Eu pensava o tempo todo nisso. Tentei me planejar da melhor forma possível, né, para que eu conseguisse me sustentar, me manter mesmo, sem ajuda de ninguém. O medo da solidão foi, assim, terrível, porque, como eu já disse, imagina 47 anos e eu nunca tinha ficado sozinha, sempre tinha uma pessoa por perto. Então, assim, foi um momento de pensar, agora eu tô sozinha mesmo, não tem ninguém aqui. E veio junto com isso tudo a insegurança emocional também, né? Eu fiquei muito abalada com essa decisão que eu mesma tomei, mas eu sentia que eu precisava passar por esse momento. E eu não estava preparada, mas eu já estava pronta para viver esse momento na minha vida.
Os maiores medos aí desse momento que eu enfrentei, um deles foi a solidão. Eu pensava muito assim, como seria nos finais de semana, né? O que eu ia fazer? O que eu ia fazer sozinha nos finais de semana? O que eu ia fazer nas datas comemorativas? Com quem que eu ia comemorar? Então vinha tudo isso na minha cabeça, sabe? Era uma coisa assim, é uma coisa muito... Eu não sei se alguém aí se identifica comigo, já viveu isso, sentiu isso, porque eu sei que tem mulheres seguras, firmes, fortes, que chegam e tomam decisão e não sentem nada. Mas eu sei que tem aquelas mulheres mais sensíveis, assim como eu, né, que viveram toda essa história, que sentem exatamente isso. Com quem eu vou comemorar uma data agora especial? Com quem que eu vou passar os finais de semana? Então, vinha isso o tempo todo na minha cabeça, sabe? E eu ficava pensando ali, como que vai ser agora os finais de semana? A primeira semana que eu passei ali, porque assim, nesse dia da mudança, eu deixei tudo ali, chorei. Aí fui lá, lavei o rosto e fui trabalhar. Então, assim, eu não tive nem o direito de me jogar na cama e sofrer ali. Não deu pra fazer isso, não. Porque eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha um aluguel pra pagar, eu tinha que comprar a minha própria comida, eu tinha que manter as minhas contas. Então, eu não podia me dar o luxo de simplesmente deitar lá e chorar. Tinha que deixar pro final de semana. Eu não me lembro qual foi o dia que eu mudei, mas foi um dia de semana. No primeiro final de semana, eu fiquei em casa, né? Arrumando as coisas, organizando. Comecei a gravar vídeos, mas tinha os momentos que eu parava e chorava. Então foi assim. Mas aos poucos foi passando, né? E à noite, né? A cama vazia, só eu. Então eu não conseguia sentir prazer naquele momento de estar sozinha ali, de desfrutar da cama toda pra mim. Dormir sozinha pra mim trazia uma insegurança muito grande. Eu tinha muito medo de ficar sozinha à noite, principalmente. Então eu ficava imaginando várias coisas, né? E nesse lugar que eu morei, no apartamento, era fechado, né? Um condomínio fechado ali, então tinha porteiro, não entrava ninguém que eu não autorizasse. Primeiro eles ligavam no apartamento. Então, assim, não tinha por que eu ter medo, mas era um medo inconsciente que eu tinha. Um medo que eu já carregava há anos. As primeiras noites eu quase não dormi de medo de estar sozinha. Eu precisava sempre ter uma luz acesa, alguma coisa, e para minha sorte, na janela do meu quarto, nesse condomínio ele tinha vários postes assim na rua, e o meu apartamento ele era era de frente para essa rua, para a rua que dividia ali o condomínio. E tinha vários postes, e um dos postes ficava próximo da minha janela, então ficava acesa aquela luz ali e clareava todo o meu quarto, então eu não precisava deixar a luz acesa para não gastar, porque eu tinha que economizar. Então o quarto ficava bem clarinho durante toda a noite. E ali aos poucos eu fui, né, aprendendo a dormir sozinha, fui gostando de dormir sozinha, a cama toda pra mim. Foi vindo essa parte boa, né, de poder dormir tranquila, deitava ali, dormia. Uma outra coisa também que vem junto com essa parte da segurança, resolver as coisas sozinha em casa. Quando a gente tem um parceiro dentro de casa que resolve tudo, a gente acaba não se preocupando muito com isso, em tomar certas decisões, até porque ela faz parte do homem, para que o homem tome essa decisão. Mesmo que eu esteja falando aí para uma mulher que é casada, você não precisa se preocupar com certas coisas, é muito importante a gente saber fazer algumas coisas, porque se chega um momento desse, você não sabe fazer nada. É importante a gente observar algumas situações para a gente aprender como lidar com aquilo, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Você não precisa ficar sozinha simplesmente por causa de uma separação. Você pode acabar ficando sozinha por outros motivos. Talvez por o falecimento do marido, não sei. Então, a gente pensa sempre em um divórcio, mas pode ser pelo falecimento. E aí, como que vai ser? Como que você vai ficar? Então, a gente precisa saber. Ir no banco, pagar uma conta, resolver algumas coisas, a gente precisa aprender essas coisas, ter autonomia também. Então é muito importante. E eu tive que resolver coisas. Eu precisei chamar pessoas para consertar, para arrumar, para instalar coisas para mim. Então eu precisei fazer isso. Era uma coisa que eu não me preocupava, né? Não tinha essa preocupação de ter que ficar me preocupando em chamar alguém para resolver isso ou aquilo. E então resolver as coisas da casa, pagar as contas da casa, era uma coisa que também, né, era ele que pagava tudo em casa, então eu não me preocupava com isso. Então chegou esse momento que eu tinha que lembrar que tinha um talão de luz para pagar, tinha um talão de água para pagar. Chegava aquele dia, eu tinha que pagar, tinha internet, tinha o aluguel, então
eu precisava lembrar disso. Então, assumir essas responsabilidades aí sem me prejudicar. Então, é importante que você saiba como resolver certas coisas dentro de casa. Uma outra coisa que aconteceu comigo, um outro medo que veio assim, vinha uma pergunta na minha mente: será que eu falhei? Foi minha culpa? Por que aconteceu isso? E aí eu ficava me comparando às vezes com outras mulheres casadas. Eu olhava para o casamento delas e eu via aquele casamento perfeito, aquele casamento dos sonhos. Mas quando eu fiquei sozinha, eu vi que não era bem assim. Quando eu comecei a ter contato com outros casais, com outras pessoas ali, fiz muitas amizades nesse período, né, que eu fiquei sozinha. E eu fui aos poucos, né, conhecendo as pessoas e vendo que não era tudo aquilo, porque para mim era um espelho. Eu olhava, meu sonho, né, ter um casamento. É óbvio, né, que existem os casamentos saudáveis, né, os relacionamentos saudáveis, mas eles também têm dificuldades, eles também têm problemas, têm conflitos, são pessoas diferentes, mas que sabem resolver de formas diferentes os problemas. Então não existe um casamento 100% perfeito, com pessoas super parecidas, ali, iguaizinhas, que não discordam em nada. Então ali eu fui vendo que mesmo nos casamentos saudáveis, nos relacionamentos saudáveis, eles não eram 100% perfeitos, tudo redondinho, tudo bonitinho. Tinha sim conflitos, tinham dificuldades. Se você também sente isso, se você está vivendo esse momento, você não é fraca, você é humana. Nós somos humanas. Todos nós erramos. Como eu acabei de dizer, não existe nada perfeito 100%. Existem as diferenças de comportamentos, mas não existe nada 100% perfeito. Então você não é fraca e você não falhou. Mas você precisa olhar para esse momento como uma forma de aprendizado, para você aprender alguma coisa. Mas agora eu quero contar para vocês quais foram as vitórias que eu tive morando sozinha, quais foram os aprendizados e os momentos que me fizeram crescer no conhecimento. Eu aprendi o que eu gosto, descobri coisas que eu gosto que eu nem imaginava. Quando você está sozinha, você acaba aprendendo coisas que você gosta de comer, que você talvez não comia, porque você estava sempre focada em fazer sempre pelo outro, pelo outro e pelo outro. Que não está errado, eu continuo sendo esse tipo de mulher que gosta de fazer pelo outro. Mas eu aprendi que eu também gosto de algo. Então eu faço por mim também. Você fazer pelo outro, tudo bem. Mas você não pode esquecer de você, das tuas vontades, daquilo que você gosta. Então eu aprendi comer coisas que eu nem imaginava que eu gostava. Uma dessas coisas que eu aprendi a comer é sushi. Eu nunca tinha comido sushi e eu aprendi a comer sushi quando eu tava morando sozinha. E foi maravilhoso, né? Eu amo sushi, como até hoje, assim, muito bom. Foram experiências, assim, maravilhosas nesse sentido, porque eu aprendi a gostar de coisas que eu não tinha essa oportunidade, não pensava em talvez viver esses momentos diferentes para aprender a gostar de outra coisa, né? Então, o autoconhecimento, ele me trouxe essa oportunidade de me conhecer melhor, de descobrir a minha força, de saber que eu era capaz, saber que era possível para mim também. O silêncio, nesse momento, morando sozinha, virou um aprendizado. Eu aprendi a estar em silêncio, a estar comigo mesma. Conforme os dias iam passando, eu fui sentindo o prazer da solitude. Já começou a não ser mais solidão, passou a ser solitude. E eu comecei a desfrutar desses momentos. Eu vivi muitos momentos em que eu dançava no meio da casa, cantava. Só eu sei, eu e Deus, né? Sabemos as experiências que eu vivi ali, sozinha. E foi muito gratificante, foi muito importante para mim. A inteligência emocional foi outra grande vitória para mim, mas eu entendi que eu não precisava de validação para fazer as minhas coisas, para tomar decisões. Eu aprendi a tomar decisões sem precisar que ninguém aprovasse. Eu aprendi a dizer não. Quando alguém viesse me convidar para fazer algo que eu não quisesse, eu decidi passar esse final de semana em casa. Eu quero descansar, assistir um filme, comer uma pipoca, ler um livro. E alguém chegasse, não fique sozinha. Você não pode ficar sozinha. Vem aqui em casa.
Claro que eu sei que às vezes as pessoas fazem isso, não é por mal que elas falam isso, mas eu precisava viver aquele momento. E a partir do momento que eu comecei a gostar de estar comigo mesma, gente, eu falava, não, esse final de semana não dá, um outro final de semana a gente marca. E eu ficava em casa, e eu não me importava, eu gostava, eu amei morar sozinha, foi muito importante para mim. E aprender a resolver a minha vida, a resolver os meus problemas, nossa, foi assim um, um ganho muito grande. Uma outra coisa também, né, que foi para mim uma vitória, um autocuidado assim, real na minha vida. Aprender a cuidar mais de mim, a olhar para mim de uma forma diferente, sabe? A minha rotina, cuidar da minha rotina, do meu tempo, como ele era precioso, a fazer com que os meus momentos ali se tornassem preciosos, se tornassem, que eu pudesse desfrutar desses momentos, fazer algo simples, que é arrumar uma mesa posta só para mim. Foi muito importante fazer isso, foi muito importante para mim. Porque no início eu não conseguia nem sentar à mesa para comer, eu tinha que comer sentada no sofá, porque eu não conseguia sentar na mesa e arrumar só para mim. É como se inconscientemente eu não merecesse aquele momento. Eu não merecesse viver arrumar algo para mim, sabe? E eu fui superando tudo isso e chegou aquele momento que eu arrumava a mesa para mim. Eu sentava, eu desfrutava ali daquele alimento, agradecia a Deus por ter me concedido. Então foi muito especial ter esses momentos comigo mesma. Eu resgatei de verdade a minha identidade, a minha verdadeira identidade. Eu resgatei a minha espiritualidade. Esse também foi um autocuidado. Ter aqueles momentos de conexão com Deus foi muito importante para mim. Estar ali aos pés dele, dependendo dele plenamente, totalmente. Eu dependi dele. E ele me sustentou, ele me manteve, ele me deu forças, coragem. Então essa foi uma das maiores vitórias para mim. E um dos maiores aprendizados. Eu ser totalmente dependente do Eterno. Ele me mostrou quanto a gente pode ser abençoada quando a gente se entrega para Ele. Quando a gente entrega todos os nossos anseios, os nossos medos, todos para Ele. Acho que esse foi um dos maiores ganhos que eu tive durante esse momento morando sozinha. Morar sozinha me mostrou que eu sou companhia suficiente para mim mesma, mas que eu não fui criada para viver isolada. Quais são os prós e os contras de morar sozinha? Você tem liberdade, você tem o crescimento pessoal, que foi o que aconteceu comigo. Você tem autonomia para tomar decisões sem precisar pedir para ninguém. A liberdade de você não precisar chegar do trabalho e ter que fazer o jantar. A liberdade de você escolher o que você vai comer naquela noite. Então isso aí é maravilhoso. Mas existem os contras de morar sozinha também. A solidão em alguns momentos, como eu já falei aqui. A responsabilidade total por tudo é você e ponto. A ausência de uma parceria diária, de uma parceria de verdade, tá? Uma parceria nos momentos difíceis, nos momentos em que você talvez fique doente, nos momentos em que você precisa ali de um auxílio para pagar uma conta que seja, para ir no supermercado buscar algo. Tem que ser você, daí não tem ninguém para fazer isso. Eu passei momentos que eu fiquei doente, foi muito difícil, muito mesmo. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards. Eu gravei uma vez só. Claro que aconteceu várias vezes, mas a gente nem fica bem também para gravar doente. Mas nesse dia eu decidi mostrar como que era estar doente morando sozinha. Para não romantizar morar sozinha. Porque, infelizmente, às vezes a gente tem a tendência de romantizar esse momento de morar sozinha. Como eu já falei aqui, tive muitas experiências maravilhosas, mas existe o lado ruim também de morar sozinha. Tá tudo bem, cada uma decide aquilo que ela acha melhor para sua própria vida. Esse vídeo não é para quem mora sozinha ou para quem é casada, é para mulheres que, né, nesse auge da vida, nesse momento da vida, está vivendo esse momento. Ou para aquelas que são casadas, que eu já vou falar com essas que são casadas também. Mas para você que é sozinha ou que precisa tomar essa decisão, precisa ser tomada com muito cuidado,
com muito zelo, pensar bem, planejar, avaliar se é isso mesmo, porque não é um romance. Morar sozinha não é romântico, tá? Não é romântico. Morar sozinha é um desafio, mas se você precisa morar sozinha, não tenha medo. Você vai conseguir. Eu acredito no casamento. Eu acredito na parceria. Eu acredito que o casamento é uma criação divina. Nós não fomos feitas para caminhar sozinha. Para mim, sempre foi e sempre vai ser muito importante o casamento, o relacionamento a dois. Às vezes a gente, como eu já falei, a gente precisa viver esses momentos na nossa vida. Mas Deus não nos criou para caminhar sozinhas na trajetória da nossa vida aqui na Terra. Mas a gente precisa ter equilíbrio. Companhia é importante. Envelhecer com alguém é muito valioso. Você ter alguém junto com você no final da sua vida. Mas não a qualquer custo. Não por medo, não por carência. Não vale a pena por nenhuma dessas coisas. Por isso, primeiro aprenda a ficar sozinha, para depois você pensar em ter alguém. Para aquelas que moram sozinha, você não é menos mulher por estar sozinha. Você é forte, você é uma guerreira e você está de parabéns por enfrentar esse momento. Agora, para as casadas, valorize o seu parceiro, mas nunca perca a sua identidade. Jamais perca a sua identidade. Olhe para você. Tenha os seus momentos. Preste atenção em tudo isso que eu falei aqui hoje. Porque hoje eu estou casada novamente. Mas eu não sei o dia de amanhã. Então eu preciso olhar para mim. Eu preciso cuidar de mim. Mesmo que eu tenha uma parceria. Eu não posso simplesmente esquecer, voltar lá atrás, né? E simplesmente apenas só me dedicar. Para mim é importante, eu sou uma mulher que gosta de cuidar, eu gosto de cuidar do meu lar, eu gosto de cuidar da outra pessoa. Mas morar sozinha me ensinou que eu precisava cuidar de mim também. Que eu precisava proteger o meu emocional, proteger o meu psicológico, cuidar da minha saúde, que eu precisava olhar para mim de verdade. Porque ninguém vai fazer isso por você. Por mais que o outro cuide, que o outro esteja próximo, que o outro te proteja, você precisa tomar certas decisões, é você que precisa cuidar de você. Então não deixe de cuidar de você. E eu posso dizer para vocês, com toda a convicção e com toda a certeza, a fase que eu mais temi em viver foi a que mais me fortaleceu e a que mais me fez crescer. Então aproveite cada momento em que você está vivendo. Se você está no início, se você está passando por isso agora, está precisando tomar essa decisão, está perdida, calma. Você vai conseguir. Viva os momentos que você precisa viver. Sinta o que você precisa sentir, mas não se entregue. Não deixe que ele tome conta de você, porque você precisa lutar pela sua vida, cuidar de você, você precisa se levantar. E você só vai conseguir quando você entender que essa dor não pode te derrubar, que ela não pode te deixar prostrada. Ouça o meu conselho. Pode acreditar que vai. Se você me acompanhou até agora, eu quero que você responda aqui nos comentários. Você já morou sozinho alguma vez? Se não, o que mais te assusta nessa ideia? Você prefere viver só ou viver acompanhada? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber e de interagir com vocês aqui. Então, esse é o primeiro vídeo dessa nova playlist aqui do canal para a gente poder interagir. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre essa fase da nossa vida, 40, 50 e 60 mais. Um pouquinho de tudo que eu estou vivendo na minha vida, nas minhas experiências, mulheres. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!